vamos retomar a discussão sobre o turismo de realidade, né? A gente pode começar com algumas questões antes de ir para o trabalho final, trabalho que vocês têm que entregar até 7 de fevereiro, né? Que vocês têm que vir até 7 de fevereiro, que vai de 40 pontos. Tem questões específicas sobre turismo de realidade, né? Antes da gente ler essas questões e de ouvir vocês, se vocês têm dúvidas, se vocês querem discutir as questões, a gente pode começar com alguns pontos que estão na aula. Alguns pontos, por exemplo, um ponto que vocês não exploraram, que vocês não discutiram, é essa assimetria entre o perfil dos turistas, né, e os moradores. Então são turistas majoritariamente estrangeiros, né, não falam português. Aí você tem uma assimetria aí, você pode identificar uma assimetria de uma diferença mesmo, né, de cultural, né, uma barreira cultural, uma barreira do idioma, uma barreira de etnia, né, são turistas europeus brancos, né, uma barreira de renda, turistas de classe média alta, né. Então, quais questões vocês colocariam, né, para esse turista, né, sobre a interação, né? Que tipo de interação esse turista vai ter com esse perfil, né? Vai ter com os moradores? Ou ele não vai ter interação nenhuma? O que vocês acham? Na minha opinião, não tem interação nenhuma. É porque, assim, pelo menos o que eu li lá no texto, inclusive devido a esse número grande de turistas e de gente que não sabe como, assim, às vezes não sabe como que é o dia a dia, o cotidiano, que há muitos olhares julgadores, sabe, por parte da própria A população. pessoa já vem com uma. O turista já vem com uma imagem pronta da favela, uma imagem que ele conheceu no cinema, né? O estereótipo. Exatamente. Exatamente. E aí as próprias pessoas que moram lá também já começam a tratar de um modo ruim, né? De um modo negativo. Tipo, ah, lá vem esses gringos já querer, sabe, são umas histórias assim. Então, Então, essa questão do ponto de vista. O ponto de vista do morador, né, de quem recebe o turista, é fundamental, né? Ouvir o morador, né? Como que ele. Se ele já interagiu com o turista, né? Se o turista fala português, se o turista. Se o guia que é o mediador, né? O guia que vai fazer essa mediação entre uma pessoa da Noruega, que nunca veio ao Rio, nunca veio ao Brasil, e o morador, né? Ou seja, esse guia consegue, né? Qual que é o background desse guia, né? Ele é morador da zona sul do Rio, ele também não conhece a favela, ele também só tem estereótipo na cabeça, ou ele é morador da favela? Então todas essas perguntas que a gente complexifica, né? Esse tipo de turismo tem que ser respondidos com dados, com pesquisa de campo, né? E essas perguntas colocam em xeque, né? Talvez a, a característica central, né, característica pivô do turismo de realidade, que é a autenticidade, né? Talvez o turismo de realidade surja, né, ele nasça dessa busca por autenticidade, busca por sair de experiências muito padronizadas, né? Mas como que o turista que tem esse perfil vai ter uma interação, né? Vai ter uma experiência autêntica, vai conversar com as pessoas que moram no território, vai ouvi-las, né? Vai trocar experiências, né, trocar impressões sobre a sua própria realidade com o morador, né? Como se tem muitas barreiras, né? Essas barreiras são de ordem, né, do idioma, barreira cultural, barreira de renda, né? Então esse é um ponto que vocês pouco problematizaram, né? Porque isso coloca em xeque, né? Isso mata um checkmate, né? Então, é um checkmate, né? Ou seja, é um turismo que busca autenticidade, mas não tem interação com a população visitada, com o território, né? Tudo é mediado pelo guia. E quem que é esse guia? Né? Qual que é a experiência que ele tem, a bagagem, o background, né? Ele também é um estrangeiro, né? Também é um morador, uma pessoa de fora
daquele território, né? Então esse é um ponto que vocês precisam explorar, né? Hein, gente? O que vocês acham disso? Bem, Frederico, para mim a maior barreira aí nesse estudo de realidade realmente é a língua. Porque a cultura, você pode dar uma lida antes, né? Saber o que o pessoal, né? Ver vídeos, né? Você vai se informar antes, né? Agora, para você ter uma interação, como que você tem interação se você não fala a mesma língua, né? Então, para mim, a maior barreira, assim, a que eu vejo que é muito difícil de transpor é a língua. Se você não sabe a língua, dificilmente você vai ter uma interação que leve você ter uma autenticidade no local. Então, o que esse turista sai de lá com o quê? Ele sai da mesma forma que ele chegou? Não, acredito que não. Ele vai ter uma interação assim, superficial. Se ele não souber nada da língua, né, e tiver com o guia, a interação vai ser melhor, porque o guia pode ter um conhecimento, né, vai ter alguma explicação adicional. Agora, se ele vai sozinho e não tem não tem conhecimento da língua, a interação dele, a experiência vai ser muito superficial. Quer dizer, ele vai perder muita coisa por não saber, por não conhecer, né, não conseguir falar ali. Sim, ele vai ficar completamente dependente do guia, né? O guia que vai ser o tradutor dele. O guia que vai passar para ele as informações que o guia tem. E aí essas informações podem ser muito superficiais, podem ser clichês, né? Então, os turistas ficam refém do guia, né? O guia que fala inglês, né? Que vai comunicar com os turistas em italiano, em espanhol, em inglês, etc. Ele que vai munir esses turistas do que esses turistas buscam, que é autenticidade, por exemplo. Né? Ou não, o turista pode ir, por exemplo, e ter uma experiência autêntica com a paisagem. Ele pode ficar interessado no contraste entre a zona sul, né, entre a cidade oficial e a cidade irregular, a parte da cidade, né, que é irregular, que é informal, que é a favela. Então ele pode ficar satisfeito com esse contraste, ele vai estar lá, ele vai estar vendo, né, a paisagem, ele vai no mirante, vai ver a zona sul, onde ele está hospedado, onde ele vai na praia, né, em Ipanema, no Leblon, e em Copacabana, e a favela, né? Ou ele pode ficar satisfeito também, ter uma experiência autêntica com alimentação. Ele pode comer uma feijoada, pode ter uma experiência que ele considera uma experiência rica, inesquecível, assim, né? Ou ele pode ter uma experiência também com a música. Ele pode ouvir música, ouvir pagode, ouvir samba, ouvir funk. Ele pode achar que aquela experiência foi autêntica, né? Porque não é um grupo famoso, não é uma música que todo mundo conhece, né? Então ele pode ter uma experiência que ele avalia como uma experiência significativa para ele, né? Então mesmo um turista com todas essas barreiras, né, entre o turista e a população visitada, né, tem um monte de barreira que dificulta ou que impede a interação, mesmo esse turista pode ter uma experiência autêntica. Né? Aí cabe a gente investigar, cabe a gente perguntar para esse turista, né? Questionar ele, né? Com entrevista, grupo focal, questionário, né? Survey, para ver o que ele aprendeu daquele território, daquela realidade, né? Hein, gente? Daniel, Ovidio, Larissa, Alisson, mais algum ponto sobre essa assimetria entre o perfil do turista e a população das favelas? Isso mesmo, professor. Eu ouvi falando da língua, eu não tinha pensado. Brasileiro numa favela, a gente entende, né, falando. Claro, eu sempre chamo atenção para isso. O perfil dos turistas no Rio, o perfil dos turistas que visitam as favelas é de estrangeiro. De cada 10, 8 são estrangeiros, 9, né? Para mim não foi tanta novidade. Foi, é claro, mas eu falo idioma, eu entendo, né, qualquer coisa. Estou acostumado a ver uma favela, pelo menos eu estou exposto a ela. Às vezes, quando você não entende uma gíria,
você vai buscar compreender. Você tem como quebrar a cabeça e se informar e decodificar aquela gíria. Então você pode boiar no primeiro momento, mas depois você vai por causa do contexto, por causa da interação concreta que você está tendo, você vai interpretar aquilo. Agora, um estrangeiro que chega da Noruega, igual você falou. É. Ele fica preso ao guia e olha lá que o guia Mas, não filtra pra não falar. Exatamente. O guia que vai conduzir. Ele que vai dizer, ele que é o filtro, ele vai dizer o que ele quer. E aí, agora, isso não significa que a experiência do turista seja uma experiência totalmente mediada pelo guia. Ele pode comer, ele tem a paisagem, ele pode ouvir música, ir num show, interagir. Às vezes a gente interage sem falar, né? Você dança, né? Então a gente usa o corpo e é uma forma de interação, né? Eu gostei da parte do artigo, professor. O Ovidio quer falar, pode falar, Ovidio. Não, pode continuar, depois eu falo. Pode ir. Meu foi sobre uma observação da Índia, que os turistas são direcionados a não levar a máquina fotográfica, a grupos pequenos, a não perturbar a rotina, né? É claro. A deixar eles o mais natural possível para não ofendê-los, né? A se portar, inclusive. Não pode levar criança. Perdão, gente, eu moro numa avenida. Não, tudo bem. Todo lugar tem barulho. Barulho é inevitável. E aí, Alexander, bom dia. Mas é sobre isso, sobre a Índia, que eu achei interessante. Os turistas são orientados a não perturbar, né? Ou não causar constrangimento. Assim, a visita, a interação não pode ser danosa para aquele ambiente, né? Porque tem questões, aí na Índia tem as barreiras também. A barreira do idioma, a barreira cultural, a barreira religiosa, né? A barreira dos costumes, né? Das pessoas comerem uma carne, um hambúrguer, né? A invasão, que é a fotografia, que é a falta de privacidade, né? A invasão do espaço privado das pessoas. Então, os turistas, para irem, eles têm que aderir a essas regras, né? São muitas regras, né? É muito interessante essa parte. Me lembrou quando eu fui em Madureira, no Rio. Me vesti... Não, nós que podemos comparar a Índia com o Brasil, mas... Sim. Eu fui vestido da maneira mais simples possível. Mais comum, né? Sem câmera, sem nada. Você passou por um local, você não passou por um gringo, né? O vídeo, pode falar o vídeo. Oi, gente, vocês estão ouvindo? Ah, tá. É porque às vezes que eu mudo demais, aí eu... O vídeo, você tá aí? Pode falar. De repente, não sei se ele saiu ou o sinal tá ruim. Alexander, você quer trazer alguma questão, uma dúvida sobre o tema da discussão, não é que é o turismo de realidade? Oi, Alexandre, tá ouvindo? Oi, professor. Pode falar. Você quer trazer... às vezes o sinal tá ruim. Quer trazer alguma dúvida, alguma pergunta sobre o tema, sobre os textos, sobre a aula? Não, eu tô tranquilo aqui. Ok. Quem mais, gente? Larissa, Daniel, Alisson. Bem fácil de assimilar, sabe? Essa parte, talvez só essa questão da autenticidade, mas na verdade a autenticidade é muito individual, né? Então... Não, mas tem como mensurar isso, né? A gente mensura. Você mensura, quando você faz campo, você vai mensurar se a pessoa tinha autonomia de tempo, né? Então, um cruzeiro, por exemplo. Por que existe a autenticidade de um cruzeiro? Porque tudo é regulado, o tempo é regulado, os lugares que você visita é regulado, é pré-determinado, né? Então, o turista não tem autonomia. Então, a autenticidade tem a ver com autonomia, tem a ver com interação, tem a ver com troca. Então, você fala uma coisa para o turista quer saber do seu país, quer saber da sua origem, do seu lugar, aí ele te conta também, ou seja,
como que há uma troca de experiências, de valores, de visão de mundo, né? Então, por exemplo, a primeira pergunta do trabalho final é: explique como o turismo de realidade rompe e vai além do turismo de massa. Hein, gente? Aí vocês têm que explicar, não sou eu não, tá? Porque eu faço a pergunta e eu respondo também, fica mamão com açúcar demais, muito fácil, né? Então vamos lá. Explique como o turismo de realidade rompe e vai além do turismo de massa. Como que ele vai além do turismo de massa? Hein, gente? Vocês que não têm dúvida, tá tudo tranquilo, tudo dominado, né? Responda a pergunta aí. Tá mais tranquilo. Não tá mais tranquilo. Até um minuto atrás estava. Tava tranquilo até agora, né? Até 9h29 estava. Agora não vai. Problematiza. Não, claro, para fazer isso vocês têm que escrever, né? É um trabalho. Então, escrever, você tem que consultar, né? Consultar os textos, consultar as suas sínteses, né? A síntese que vocês fizeram. Assistir a aula novamente, né? Então, vamos continuar aqui a questão, né? Do turismo de realidade no trabalho final. Boa demais. Problematize. A pergunta é boa quando a resposta você tem que quebrar a cabeça para responder, né? Problematize os paradoxos do turismo de realidade, né? Como a turistificação da pobreza, o papel ambíguo, né, dos turistas, né, que são estrangeiros, né? O papel da população visitada, né? Qual que é a percepção da população visitada, né? Das pessoas que recebem, como que eles entendem essa experiência, né? E do poder público, né? A Larissa até começou a aula problematizando o papel do poder público, né? Como que o poder público promove, incentiva, né? Divulga o turismo de realidade se ele é o maior ausente em alguns territórios, né? São as políticas públicas, né? O poder público. Fred, Oi, pode falar. uma pergunta lá no texto, estou olhando aqui no texto na minha frente. Difícil. Qual que é? Qual que é? O turismo de favela, estou lendo ela, que eu abri o texto. O turismo de favela normaliza e legitima a pobreza? Ele naturaliza a pobreza, ou seja, a pobreza passa a ser um atrativo como outro qualquer. Então é interessante, né? A desigualdade, talvez a melhor que pobreza seja desigualdade, porque é o contraste, né, entre a favela e a cidade, a zona sul do Rio, entre a favela e a origem do turista, né, o background do turista. O que vocês acham dessa pergunta? Professor, mas no Vidigal tem casa que é mais cara do que apartamento Sim. em Copacabana. Sim. Por isso que é importante falar sobre os territórios, né? Que os territórios, as favelas são muito desiguais também. Né? Você tem favelas que têm muita infraestrutura, tem um mercado imobiliário muito valorizado, né? Que tem muito recurso, e tem favelas que não tem urbanização, né? Então isso que o Alexander está chamando a atenção é fundamental. Né? Pode falar mais, Alexander. Porque aqui a internet está ruim, ela está travando demais, então eu só estou escutando o que... Entendi. Mas continua. Não, eu quero até fazer uma comparação com as favelas, a Rocinha, Vidigal, Pavãozinho. Você vê que a casa é muito mais cara do que apartamento em Copacabana, em Ipanema de vez em quando, até no Leblon, do que um morro na Zona Norte. Entendeu? Mas tudo no morro é caro. Tudo na favela é caro, entendeu? Uma casa que eu tô morando aqui em BH, que a gente alugou aqui, é R$800, mas tem 3 quartos. É barato, né? É barato. Qual bairro que é? Qual bairro? No Jaraguá. É um bairro bom, é. Eu moro aqui na Pampulha, vizinho aqui. É um bairro bom, um bairro muito bom do Jaraguá. No morro onde eu morava no Rio, que é o Estácio, uma kitnet é quase R$1.000. O aluguel, né?
o aluguel lá é quase R$ 1.000. Interessante, muito interessante isso, porque mostra que tem territórios que são muito valorizados, né? Tem muita infraestrutura, muito serviço, né? E você tem outros territórios que tem pouca infraestrutura, pouco serviço. Então, ou seja, as favelas não são homogêneas, né? Ou seja, são muito desiguais. Isso é fundamental, isso que o Alexandre está chamando a atenção, né? E problematiza também, né? Ou seja, sempre que a gente lê os textos e faz perguntas, a gente vê que esse tipo, que o turismo, essa experiência do turismo de favela é muito complexa, né? Então você pode ter um turista de BH que mora, né, que você acha que é classe média, mas que mora no bairro que o valor do terreno, o valor do imóvel, o valor do aluguel é menor que a favela que ele está visitando. Depende da favela, óbvio, né? Isso não é generalizado assim, né? Então é interessante isso, porque pode ser um choque para o turista, né? E aí cabe ao guia apresentar essas informações. O guia não pode só reproduzir as informações de filme, informações de gente armada, gente fazendo gracinha, né? Isso não tem, assim, tem muitas favelas que não tem nada disso, né? Ao mesmo tempo tem favelas que tem gente armada, aquele território é um território ocupado, né? Você tem um poder paralelo lá, né? Que a polícia tem dificuldade, a polícia não consegue prestar serviço naquele território. A polícia está fora. Quando ela entra com uma política de guerra, para matar, né? Então é muito complicado. Mas isso não é generalizado para todos os territórios do Rio de Janeiro. Claro que não, né? Então é muito complexo. Pode falar. Professor, explica para mim essa parte aqui de papel ambíguo dos turistas estrangeiros. É aquela parte que você estava falando de grande parte das pessoas que vão visitar a favela. É que eu ainda tô batendo nessa pergunta que eu vou ter que responder ela depois. Lá do turismo de problema, sabe? Sim, você está falando a primeira pergunta, explica como o turismo de realidade rompe, vai além do... Fala assim, problematiza os paradoxos do turismo de realidade, né? A turistificação o papel ambíguo, né? Aí a gente até discutiu aqui hoje, né? Que as barreiras, ou seja, como que o turista que busca autenticidade não tem condições de interagir, né? Que tipo de autenticidade é essa que ele busca? Aí você pode desenvolver essa resposta de uma forma categórica. Não existe autenticidade, não existe interação, né? Uma vez que não existe interação, não existe autenticidade. Ou seja, o turista, ele busca, na verdade, ele tem informações do imaginário coletivo, né, que é do cinema, da mídia, e ele vai buscar essas informações, né? Essas imagens, essas impressões da favela. É o lugar da violência, é um lugar hostil, um lugar feio, é um lugar de insegurança. Ou você pode problematizar mais ainda e buscar textos que mostram que os turistas... A gente congelou não, né? Tá normal. Que os turistas se hospedam no território. Que o turista aprende a língua, né? Às vezes alguns turistas buscam aprender o português. Alguns turistas se hospedam na favela que ele visita. Alguns turistas se alimentam, né, e circulam sem guia e buscam interagir, né, sem agência, sem intermediário, né, que é o guia, né? Então tudo é uma questão da capacidade crítica que vocês têm, né? Então quando eu corrijo um trabalho eu comparo a capacidade, o background do aluno, né? Ou seja, o aluno trouxe textos, o aluno trouxe exemplos de outros textos de outros lugares que ele se informou, né? Não precisa ser só de texto, né? Dissertação, um artigo, etc. Que ele se informou sobre aquele tema e ele quer justamente trazer contribuições para mostrar a complexidade do tema, né? Então eu não comparo só um número de páginas, não. Eu pego um texto de 10 páginas e um texto de 2 páginas. Né? A chance do texto de 10 páginas e do texto de 2 páginas ter a mesma robustez é pequena, né? Afinal de contas, o cara trouxe ali exemplos, o cara trouxe argumentos da aula, dos textos, de outros textos. Então, é isso que vocês vão trazer para a questão, né? É essa bagagem de vocês, né?
problematizar, é nunca dar uma resposta simples, como se fosse uma realidade simples, né? Fácil de explicar. Então, essa ambiguidade do turista é essas barreiras que existem entre o perfil do turista, que é o turista estrangeiro, e o território, a população que ele está visitando, né? É isso. E o que ele busca? Ah, não, ele quer mais ouvir música. Então pode ser uma experiência autêntica, né? Ele quer mais, ele reconhece a barreira do idioma, mas ele vai ouvir o som, o ritmo, a melodia, ele vai dançar, ele vai usar o corpo, ele vai comer naquele território, né? Ele vai tentar se comunicar. Então é isso. Vocês têm que... Professor, sabe o que está me pegando nessa pergunta? Porque assim, eu estava lendo e apesar do turismo de realidade estar em ascensão ainda, ele se tornou por um tempo, se não tivesse, por exemplo, agora só focado no tema, no caso do turismo de favela, né? Não tivesse o receio de alguns turistas de, sei lá, acontecer alguma coisa, eu acho que ele estaria dentro do turismo de massa, porque tem muita gente que procura os lugares para poder fazer esse tipo de turismo. Tipo assim, tanto quanto você procura para ir nos pontos turísticos, entendeu? Então, assim, quando você falou para mim, explique como o turismo de realidade rompe e vai além do turismo de massa, beleza, pode ser que em alguns pontos até ok, mas se for levar em consideração o turismo de favela, ele está praticamente ali, tipo, equiparado, entendeu? Ele pode ter, sim, o conceito do turismo de realidade, que é você produzir essa sensação que as pessoas não têm, tipo, ir num local, no caso, caótico e tudo mais, beleza, é o que significa o turismo de realidade. Porém, a ideia do turismo de massa, que é quando você tem um roteiro ali, tem muita gente, você democratizar uma coisa que antes era só para um público, tipo, isso aí a gente encontra também no turismo de favela. Por isso que eu tô tendo dificuldade. Sim, mas você fez uma escolha. Né? Você escolheu a sua resposta, que você está apresentando, é uma resposta complexa. Que você está vendo que essa pergunta ela pode ser respondida levando em conta os atrativos. Quais atrativos que o turista busca naquele território? São os mesmos que ele busca num turismo convencional? Sim, podem ser os mesmos. Então você tem razão. Né? O turismo de realidade não rompe, então. Se o turista busca música, se o turista busca gastronomia, se o turista busca interação, né? Então, esses atrativos são atrativos convencionais, que ele vai buscar em outros territórios também. Então é interessante isso. Depende dos atrativos que o turista busca, depende das motivações do turista, né? O que ele quer ver naquele território. Né? Na verdade, depende do território, né? Porque se for falar de um turismo de realidade igual as pessoas que vão lá nos centros, naqueles lugares de concentração, campo de extermínio, né? Esses campos de extermínio, aí se torna... Aí você pode ver, talvez, essa diferença. Tipo, o que rompe aí. Porque, às vezes, a pessoa pode ir naquele país para ver determinado ponto turístico, mas... acho que dá pra... dá para explorar as questões sim, né? É só vocês lerem os textos, assistir a aula, né? Fazer a síntese, porque quando a gente faz a síntese, a gente tem uma capacidade de discutir e criticar o que você está lendo, né? Então você tem que fazer assim, tem que ler com calma, fichar, tá? Organizar as ideias, né? Se você tiver em disponibilidade, né? Ler outros textos, né? Assistir documentários, né? Deve ter muito material sobre os livros. Eu coloquei os livros para vocês. Eu mostrei os livros para vocês? Não, né? Os livros que eu... você tinha mostrado uns nas aulas. 2. Eu mostrei 2 livros. Quer ver? Eu vou achar aqui. Aqui, ó. Eu mandei para vocês. Mandei para o grupo do WhatsApp. Né? É A Invenção da Favela, né? Do mito de origem à favela.com, de uma antropóloga carioca que chama Lícia do Prado Valadares. Eu mandei no grupo. E Um Século de Favela, de outra antropóloga, a Alba Zaluar. Então tem muito material. As favelas do Rio são são objeto de pesquisa, né? De investigação, né? Muitos anos, muitas décadas, né?
Então tem muita dissertação, muita tese sobre turismo, tem muito material sobre turismo nas favelas do Rio, né? Que é o lugar que a cidade concentra esse tipo de turismo do Brasil, né? Ô, professor, Pode falar. quando eu vou poder fazer umas perguntinhas do trabalho? Tem umas coisas que eu vou precisar de um Pode falar, ué. Essa aula é para orientar vocês também em relação ao trabalho final, né? Por exemplo, a próxima aula não tem conteúdo. Então a próxima aula, deixa eu olhar aqui, é para tirar dúvida. A aula do dia 31 de janeiro, né, o último dia do mês, é para orientações sobre o trabalho final. Então a gente pode conversar hoje, mas também a gente pode retomar as dúvidas na próxima aula, tá bom? Porque não vai ter conteúdo. Então se todo mundo fala, não, tá tranquilo, tá dominado, tô sabendo tudo, não vai ter discussão. Vocês vão ter que trazer as questões, as dúvidas sobre as questões do trabalho final. Mas pode falar, Larissa. Então, depois que eu falei que estava tudo certo. Aluno adora falar isso, não, tá tudo certo, mas não, tenho dúvida. Tal. Aí quando você faz uma pergunta, ele cai do cavalo, né? Eu caí com tudo, o cavalo e como ele é limitado. Não, professor, mas assim, eu não entendi essa parte de gentrificação. E aqui tem falando sobre explique como os efeitos da massificação em determinados pontos aqui. Você fala, né? Marketing model e imaginário turístico, roteiros fixos. E essa gentrificação aqui, ó. Essa é a questão 2, 3, qual que é? O professor não está discutindo, tá pesado. É a questão 2 ou 3? Qual que é essa mesmo? Ah, é a 3. É a questão 3, né? Você está ouvindo? É a questão 3, professor. É a questão 3, né? Ok. Explique como os efeitos da massificação, né? Aí tem um monte, né? São muitos. Levam à turismofobia, né? Nas populações visitadas. O que é a gentrificação? Vocês lembram, gente? Eu discuti com vocês. Gentrificação é muito estudado em reforma, reurbanização de centros históricos, né? Tem muito estudo de caso das cidades do Nordeste, né? Recife, Salvador. No caso do Rio agora, que para a Olimpíada foi feita toda uma revitalização urbana da zona portuária do Rio, né? Então a gentrificação é quando você, inclusive, há um investimento muito grande, público, com recurso público e privado, numa área, normalmente um centro histórico, né, uma parte antiga, uma parte abandonada da cidade, do território, e aí esses investimentos inviabilizam a permanência dos moradores daquele território lá. Então eles saem. A gentrificação significa expulsão. Então quando a zona portuária do Rio, por exemplo, teve muito investimento em hotel, muito investimento em Starbucks, muito investimento público, né, levou o VLT lá, né, o VLT é aquele de superfície, trem de superfície, metrô de superfície, né? Então você teve uma valorização enorme, o preço do aluguel subiu, explodiu, o preço dos imóveis explodiu, ou seja, vai atrair os turistas, vai atrair um público de classe média, média alta, mas a população original daquele território, que vivia lá até a revitalização, né, até esse processo de revitalização urbana, não aguenta, não se reconhece mais o bairro, né, tem uma mudança de estilo de vida, não aguenta pagar os custos, né, não aguenta se manter lá, então as pessoas saem. Isso aconteceu no centrinho de Tiradentes também, né? Tem vários estudos nas cidades que foram muito turistificadas, Tiradentes, provavelmente aconteceu em Campos do Jordão, provavelmente aconteceu em Gramado, então fica tudo tão caro, todos os serviços passam a ser voltados para o turista, então fica tudo muito caro. Né? Então vai comprar um café da Starbucks para você ver, aquele cafezinho gostoso que você pagava R$1, R$1,50, passa a ser R$15. Um café na Starbucks parece dólar, né? Parece Starbucks vende café em dólar, né? Então quando eu fui em São Paulo eu tomei, meu filho queria tomar, tal. Então toda hora ele parava, mas é caro, não é para morador, é para turista, porque o turista se preparou para isso, o turista, né? Ele
ele pode gastar, ele pode dar o luxo de tomar um café gostoso na Starbucks e pagar 15 reais, que é um absurdo, né? É o preço de meio quilo de café, né? Então essa gentrificação é um processo complexo, né? Um processo que ele é produzido por efeitos do investimento do poder público e do poder privado, né? Num território. Então você quer turistificar muito o centro histórico de Salvador, de Recife, de São Luís, no Maranhão, você acaba mudando o perfil dos moradores daquele território. Então isso tem, aqueles textos que eu passei sobre turismofobia falam sobre isso. Em Berlim, em Veneza, né? Ou seja, Veneza perdeu 25% da população da sua área central. As pessoas foram embora, foram morar na periferia, porque passou a ser inviável. Custo de vida, né? E até o estilo de vida também, não é só uma questão econômica também. Tem a ver com uma questão cultural, uma questão de você, como você usava o bairro antes, aí agora o bairro é todo turistificado, você não consegue usar mais o bairro. Então tem a ver com essa mudança de estilo de vida e de custo de vida. Ok? Tá claro? Não, é só pra dar aquela clareada. Obrigada. Ok. Mamão com açúcar agora, né? Agora eu respondi a pergunta. Eu acho que não, Brasil. Agora tá mamão com açúcar, né? Tô brincando. Não, tô brincando. Hein, gente, mais dúvidas sobre o trabalho, sobre as questões? Lembra que a gente vai ter uma aula só para isso, né? Que é a aula que vem. Aí é a última aula. Aí é a última aula, porque aí depois o nosso relacionamento acaba, né? Isso, todo relacionamento bom tem que começar, é igual casamento, né? Começa e depois acaba, né? Então, a última aula é para vocês trazerem as questões e dúvidas sobre o trabalho final, né? E é uma forma também de rever todo o material, toda a discussão da disciplina, né? Porque tudo que a gente viu ao longo da disciplina vai ser cobrado no trabalho final. Então é uma forma de a gente explorar pontos que vocês esqueceram, porque aluno esquece, né, gente? Aluno tem Alzheimer, né? Esquece tudo. Esquece o nome do professor, eu tive aula com o professor e tal, mas eu não lembro o nome dele. Então é uma forma de vocês retomarem coisas que vocês viram de uma forma rápida, superficial, ou esqueceram. Tá bom? Hein, gente? Mais questões sobre o tema da aula, né? Que é o turismo de favela. Né? Como que vocês fariam um turismo de favela no Belo Horizonte? Vocês acham que tem público? Vocês acham que tem, ou não tem turista? Né? O que vocês acham? Se vocês, vamos imaginar que vocês montaram uma empresa. O Vídeo, o Alisson, o Daniel, a Larissa e o Alexander. Vocês formaram e montaram uma empresa. Né? Criaram, né, uma startup. Como que vocês vão... qual favela vocês vão apresentar? Quais atrativos? Quem que é o público? São os moradores de Belo Horizonte? São os turistas que vêm para conhecer Inhotim, para conhecer Ouro Preto? São turistas brasileiros, né? Ou turistas estrangeiros? Como que vocês fariam isso? Gente, eu não posso falar nada, porque eu não conheço as favelas daí. Eu talvez seria... Claro. Você seria turista, né? Mas depois eu posso falar assim, se eu posso colocar por aqui, tá bom? Ok. E aí, gente, vocês conhecem BH? Aqui em Belo Horizonte, né, eu acho que ficaria difícil você concorrer com o mercado, por exemplo, do Rio. Porque o turista que vem para Belo Horizonte, ou ele vem para Barra, né, que aqui é uma cidade muito conhecida, tem muitos bares, né? Ou já para esses atrativos mais conhecidos, né, nacionalmente, tipo Inhotim, Ouro Preto. Isso, Não tem uma cultura, não tem uma... Não, mas o desafio é esse, o vídeo. O desafio é, vocês querem criar. Vocês acham que tem um nicho que pode atrair os turistas, e aí? Eu acho muito difícil, até mesmo porque, assim, eu não conheço muitas favelas, quer dizer, eu nunca fui numa favela aqui no Belo Horizonte, não. Mas, assim, olhando de fora, né, lógico que você não tá lá dentro, eu não vejo, assim, não teria uma favela que eu poderia passar, vamos ali na favela tal, que tem uma vista bonita, né, ou tem algum atrativo, assim. Sim, assim, tem um museu, um equipamento cultural, né? Não vejo um mercado para isso. João, mas a Serra não seria? Porque a Serra é mais conhecida aqui, uma das favelas mais conhecidas. A favela da Serra, eu conheço, São Lucas, Serra, aquela região ali, eu trabalhei ali perto, eu conheço, mas
ela é mais vista pela periculosidade do que pelo benefício. Né? Vamos supor, você falar assim não tem assim um atrativo turístico. Lá tem música, não tem? Lá tem um funk famoso, não tem? Não conheço. Eu também não conheço. Então, assim, eu acho muito difícil você criar um tipo de mercado que desse certo. Você pode até ter algum cliente, mas não vai ser um negócio sustentável do ponto de vista financeiro, na minha opinião. Vai, Alisson. Estão me ouvindo? Sim, pode falar. Eu fui fortemente influenciado por um programa que chama Rolê das Gerais. Eu até comentei com o Fred. Sim, eu já vi alguns episódios, Passa sábado, Passa na Globo, né? E eu gostaria de conhecer a Prado Lopes, por causa disso. A PPL, né? Pedreira Prado Lopes, é colada no IAPI, né? Colada no IAPI. Colada, chegando no centro pelo Antônio Carlos, Ela é muito famosa. E também lá é famosa por ter uma Cracolândia, você sabe, né? Lá tem uma entrada que tem uma Cracolândia, então fica lá a turma buscando, né? Consumindo. Mas não quer dizer que a favela é isso só, né? Claro. Sim. Isso aí é uma imagem e é uma característica dessa favela. Mas não é só isso, né? Tudo que eu vi desse especial do Rolê das Gerais sobre não só ela, né? Outras favelas da Serra também. Mas a Prado Lopes eu fiquei curioso de lá. Tem fotógrafos lá, muito bons. Sim. Comida. Você viu comida também? Gastronomia, boteco, né? Comida de boteco. Achei muito interessante. Fiquei curioso da Prado Lopes. Que bom. Que interessante. Aí, uma vez que você não conhece, né? Você quer ir como turista. Mas uma vez que você vai montar um roteiro, né? Foi esse desafio que eu lancei para vocês, né? Vocês vão ter que se informar, vocês vão ter que ir lá. Né? Vão ter que ir lá conhecer algumas lideranças comunitárias, né, para andar no território e se apropriar da história do território. Né? Então, o primeiro ponto, uma vez que você não conhece, não quer dizer que acabou, não quer dizer que é impossível. Né? Não, aí que começa o trabalho. Vocês vão lá conhecer e vão se informar e vão conhecer a história, conhecer os atrativos, a música, né, comida, etc. O mirante, e etc. Né? Então vocês vão saber. Um levantamento, né? Exatamente. Dos atrativos, né? Dos locais que são mais interessantes. Né? Se tem hostel lá, se tem algum. Né, que os turistas podem se hospedar também. Então é isso. Uma vez que vocês não sabem nada do território, fazer uma imersão no território. Né? Essa favela da Serra que eles comentaram, o ouvinte comentou, o Alexandre, é aquela da Nossa Senhora do Carmo? Tem uma vista da Serra mesmo? Bonita? Não. Essa é ali pro lado da favela do sabe o Life Center? Life Center ali na Contorno. Ah, sim. Que é a região ali. Entendi. Então, gente, mais alguma questão que vocês querem? Gente, falta a minha favela. Pode falar, Larissa. Eu tô esperando, pode falar, ué. Na real, acho que o que o ouvinte estava falando é muito real, assim. Não sei se é porque realmente a gente não está no cotidiano, então fica mais fácil, mais difícil a gente encontrar motivos para criar um turismo ali, mas coisas que no Rio de Janeiro a gente consegue, mesmo de fora, consegue ver algumas coisas que poderia tornar aquilo atrativo, como por exemplo a paisagem, né, e a questão cultural, assim, no sentido de ter algumas coisas que você tem lá dentro forte, né, seja por exemplo, a coisa de boteco, que você estava falando. Aqui em São Paulo, talvez a gente ia pesar para esse lado também da questão cultural, porque a maior realidade aqui não é paisagem. A paisagem nossa é uma paisagem urbana e bagunçada. Não tem nada a ver com o Rio, não tem nada a ver com o Rio, tipo, E assim, a única coisa que você vai encontrar, então, é tanto que o Pico do Jaraguá aqui em São Paulo, ele é bem conhecido exatamente por isso, porque você sobe, você vê prédio, mas pelo menos você vê de cima. É um mirante. Igual tem aquele mirante do Santander, né, lá no centro de São Paulo, que é famoso, Isso, exatamente. E aí eu acho que talvez esse seria o ponto assim que a gente poderia trabalhar. É você tentar achar um mirante na favela,
mostrar essas duas realidades e trazer esse pensamento para quem está indo lá fazer esse turismo, é o paradoxo dessas duas classes sociais, né? Por exemplo, igual em Paraisópolis, que tem o lado Morumbi e na verdade eu acho que já até existe esse turismo de favela lá. Já, em São Paulo existe texto sobre São Paulo. Eu não explorei muito porque no Rio a produção sobre o Rio é muito maior, né? Então eu preferi usar os textos do Rio, mas em São Paulo tem sim, você tem razão. Eu tava lendo aqui que existe, né? Mas aí o pessoal foca nisso, assim, tipo, você ir no baile, por exemplo, porque é uma coisa que é marcante da cultura aqui em São Paulo. E aí você consegue ver essas duas realidades, mas eu não encontrei mais coisas além disso, assim, pra você falar, olha, vai chamar atenção. Igual o pessoal tá falando, você tem essa vista tal, tipo, aqui tem esse probleminha, então eu acho que a gente ia focar nesse ponto, né? Questão cultural e talvez de experiências voltadas a festa, essas coisas assim. Entendi. Festa, música, gastronomia, culinária, né? Sim. E, gente, não, mas não é só, não é muita coisa. Enfim. Quem colocou música aí? Então, entrou um som invadindo aí. Foi mal, professor, foi mal. Ah, tudo bem. Hein, gente, mais alguma questão, Alexander? Oi, Alexander, tá ouvindo? Picotou agora, mas agora sim. Então, você quer trazer algum ponto, mais alguma questão? Ok. Daniel. O vídeo. Pode falar, Larissa. Só uma coisa. A autenticidade construída é quando você... Só para eu confirmar. É quando a pessoa ela vai num lugar, ela já tem aquela percepção de uma coisa, ela vai em busca daquilo. Tipo, vivenciar aquilo que ela já tá imaginando. Aonde você tá? Qual questão você tá falando? Não tem questão não. É porque eu tava lendo o texto lá do cinematográfico, eu já tinha lido, né? Tinha até anotado aqui. E aí ele falava que... A autenticidade encenada. É a autenticidade encenada que você tá falando. Isso. Ah, tá. O conceito de autenticidade encenada. É isso, né? É esse processo de turistificação, né? Que você cria uma representação, né? De uma experiência autêntica, né? Então você tem lá a baiana, né? Que não é, né, lá no Salvador, aquelas coisas, né? E, gente, mais algum ponto? Alguma dúvida? Alisson? Daniel? O vídeo? Senhor, dúvida eu vou ter, mas... Não, mas a gente vai trazer... A gente tem mais um encontro, né? A gente tem mais um encontro, então... Vocês podem enviar as dúvidas por e-mail, né? Ou no grupo do WhatsApp. Aí a dúvida de né, vale para todos, eu respondo e pode esclarecer, né, todos. Ou a gente retoma, e a gente vai retomar também na próxima aula do dia 31. Ok? A síntese tem que mandar só desse último texto agora, né? Isso. Do Turismo de Realidade. É a última síntese. Pode ser até amanhã, né? Não, pode. Pode fazer com calma. Envia até sexta-feira, sem problema. Porque eu prefiro sempre fazer depois das aulas, que aí você tem mais conteúdo. Claro. Envia até sexta, até o dia 28, sem problema. Beleza. Ok? E, gente, então, se vocês não trouxeram mais questões, a gente encerra e a gente se encontra na última aula, no dia 31 de janeiro, que a gente vai discutir só, né, o trabalho final, tá bom? Então vocês vão ler as questões e podem até começar a fazer alguma questão, né? Vocês podem me enviar também, eu dou um retorno para vocês, tá bom? Tá bom, professor. Muito obrigada, tá? Então, boa semana para vocês. Boa semana.
semana, gente. Um abraço. Tchau.